Olá, meu nome é Matheus e nesse vídeo nós vamos falar sobre o controle de qualidade semanal em tomografia computadorizada. Esse é um dos testes requeridos na IN número 55, de 2019. Foi publicado juntamente com a RDC 330, de 20 de dezembro de 2019. Foi publicado no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de 2019. Ela dispõe sobre os requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança de sistemas de tomografia computadorizada e da outras providências. Então, no anexo 1, que são os testes de controle de qualidade que devem ser feitos periodicamente para garantir a qualidade do sistema, nós temos 3 testes semanais, que é o valor indicado do número CT, que é semanal, a uniformidade do número CT, também semanal, e o ruído, que é semanal. Então, isso fica mais fácil, perfeito para alguém do próprio serviço, para que não tenha que se deslocar alguém ou ser chamado uma terceirizada. São testes simples, E muitas informações a respeito da qualidade da imagem do sistema podem ser obtidas a partir de uma simples varredura de um objeto de teste cheio de água, ou um fantoma contendo material uniforme, como é o caso do fantoma do Colégio Americano de Radiologia, incluindo a medição do número CT, ruído de imagem, uniformidade e ainda uma avaliação visual de artefatos. Em acordo com a Instrução Normativa número 55, publicada no Diário Oficial em 26 de dezembro de 2019, deve-se realizar 3 testes semanais no equipamento de tomografia. O valor indicado no número CT, uniformidade do número CT. O objetivo desse vídeo é ensinar os pontos básicos que devem ser seguidos de modo a implementar de maneira efetiva os testes de qualidade semanais requeridos pela IN 55. Esses testes asseguram a precisão do número CT, os níveis de ruído das imagens de tomografia estão dentro das tolerâncias em relação aos seus valores de referência e a uniformidade do número de TC e ruído de imagem todo FOV, ou seja, a calibração adequada do sistema e a ausência de artefatos na imagem. A metodologia é utilizar um fantoma, que pode ser o fantoma do fabricante ou um fantoma comercial, conforme especificado no protocolo da Agência Internacional de Energia Atômica, e o protocolo utilizado pelo scanner deve ser especificado pelo físico no comissionamento. Então é importante, durante o controle de qualidade, você ver quais são os parâmetros que o físico utilizou para fazer os testes de qualidade da imagem e, se possível, utilizar sempre o mesmo. Deve-se notar que o tomógrafo, se ele tiver um procedimento de controle de qualidade ou um teste, que já seja utilizado para fazer uma imagem axial, é interessante que ele seja usado. A referência para realizar o procedimento, a gente tem que lembrar primeiro que a RDC não apenas ela revogou a portaria 453, como ela revogou também a RE 1016, que é o livro rosa, que fala sobre os procedimentos para a realização dos testes, e ela veio falar esse parágrafo aqui, que os testes de aceitação e constância previstos nas demais normativas aplicáveis nas instruções de uso dos fabricantes devem ser executados conforme protocolos nacionais, oficiais ou internacionais dos quais o Brasil seja signatário. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente não pode utilizar mais o manual da Anvisa como procedimento, mas a gente pode utilizar, por exemplo, o protocolo da Agência Internacional de Energia Atômica, cujo Brasil é signatário, sobre o número 19, que trata sobre o Programa de Garantia de Qualidade para Tomografia Computadorizada, página 66, seção 8.4. O que essa seção fala? O primeiro passo é centralizar o fantoma. Então, o fantoma ele pode ser centralizado na mesa ou no suporte apropriado do que venha com o equipamento. O importante é sempre fazer do mesmo jeito. Então, se a primeira vez foi feito com o fantoma na mesa, na segunda fazer com o fantoma na mesa também, para que não tenha variações pelo posicionamento do fantoma. Isso é o mais importante. A gente tem que sempre utilizar o mesmo protocolo e sempre utilizar o mesmo posicionamento do fantoma. Então, ele deve sempre ser colocado no apoio de cabeça, sempre ser colocado no apoio de cabeça. E se você utilizar um fantoma de corpo, colocar a parte uniforme, evitando aquelas estruturas de fixação que ficam abaixo aqui da mesa, que geralmente são de metal e vão ocasionar ruído nas suas imagens. Pode utilizar fantoma do fabricante, segundo o próprio protocolo da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, selecionar o protocolo e sempre utilizar o mesmo, realizar um exame em modo axial, preferencialmente, do que os modos helicoidais,
e repetir os protocolos para varreduras adicionais, caso você queira fazer também para corpo, para cabeça, etc. Fazer um protocolo um pouquinho mais demorado também, mas um pouquinho mais específico aí. Para a instrução normativa é somente necessário realizar um exame. Então, na análise, a gente vai precisar fazer a precisão do número de TC, o ruído de imagem e a uniformidade. Elas são verificadas nas mesmas imagens do fantoma. Para os scanners multidetectores, para os tomógrafos multicanais, todas as medições quantitativas devem ser realizadas utilizando um corte na região central do fantoma, e o número de TC e o ruído de imagem são medidos em uma ROI circular centralmente colocada de diâmetro apropriado, conforme especificado no comissionamento. O tamanho do ROI é crítico, então a gente tem que sempre utilizar uma ROI de mesmo tamanho, não podendo nem ser muito grande, nem muito pequena, senão ela não vai caracterizar realmente a qualidade da imagem do nosso sistema. Nós temos vários exemplos, né, de como colocar essas ROIs, uma ROI central e uma ROI às 12 horas, imaginando que seja um reloginho, né, uma ROI às 3 horas, uma ROI às 6 horas, uma ROI às 9 horas. Então, sempre utilizar o mesmo tamanho de ROI, ou aproximadamente disso, nunca tentar desviar muito, e sempre na mesma imagem. Então, aqui mostrando um exemplo manual, nós colocamos uma ROI, aqui um tomógrafo perspective da Siemens, então uma ROI central que deu uma média de menos 2,7, um desvio padrão de 3, indo para cima, menos 2,9, a média, menos 2,7, menos 2,7 e menos 2,8. Então, lembrando, para a gente fazer aqui a região central, a gente usa aquela primeira ROI, que deu menos 2,7 com desvio padrão de 3, e para fazer a uniformidade da imagem, nós utilizamos a média de todas essas outras. Então, o número de TC é o valor médio do ROI medido e o ruído é o desvio padrão do ROI. A uniformidade é medida como diferença absoluta dos números de TC entre a ROI central e cada um dos 4 ROIs colocados na borda, e cada um desses 4 valores deve ser comparado com a tolerância dada na IN 55. Todas as imagens adquiridas durante o teste de ruído devem ser inspecionadas visualmente para artefatos de imagem, assim como para os scanners de multidetectores. Isso significa examinar todas as fatias. É bastante comum a gente ter a periodicidade de uma fatia com algum artefato. Por exemplo, a cada 3 imagens você tem uma imagem com um artefato circular. Isso significa que um dos detectores, um dos canais, não está dando uma imagem apropriada. Esse aqui seria um exemplo de como a gente pode registrar os resultados. Nesse caso aqui, o Hospital Santa Maria, é um Somaton Edge, a data foi dia 1/1 de 2021, o protocolo de crânio axial, o protocolo como ele está colocado no sistema, e aqui a gente teve a média e o desvio padrão de menos 1,1, mais ou menos 4,8 no centro, a média de menos 2, mais ou menos 5,1 às 3 horas, menos 1, mais ou menos 4,8 às 6 horas, menos 0,9, mais ou menos 4,6 às 9 horas, e menos 1,5, mais ou menos 5,6 às 12 horas. E aqui a gente tem uma ROIzinha feita no ar, você pode fazer também uma imagem com o ar no próprio sem o fantoma, e no caso a gente teve de menos 1.500, menos 1.005, mais ou menos um desvio, um HU. Aqui fazendo as análises, a gente pega a média das 3 horas, menos a média central, menos 2, menos 1, a diferença é 1, então a referência é mais ou menos 5, tá ok? E assim, repetindo para as outras ROIs, todas as ROIs estão dentro da referência de mais ou menos 5. Aí. O número CT da água, a gente pega a ROI central, então deu menos 1, está dentro de menos 5 mais 5, já tá ok? E o número CT do ar, aqui, de menos 1.005, e ele está entre menos 1.010 a menos 990, e está ok. O ruído, de 4,8, ele é utilizado aqui como uma forma da gente, como nível de base. Então, a primeira vez que a gente fez deu 4,8, então 15% de 4,8, 15% de 4,8,
dá mais ou menos 0,7. Então, nossas imagens aí, as sucessoras que a gente vai fazer nos próximos meses, nas próximas semanas, ela tem que estar dentro de 4.1 e 5.5. Aqui, o Jorge fez no data de 12.1 em São Paulo e deixar assinalado aqui. Então, caso o aumento do ruído da imagem ou ele falhe em algum teste realizado, a gente tem que checar primeiro se o protocolo que a gente utilizou foi inadequadamente baixo ou amplo, ou o KV-OMS foi mantido igual. Depois a gente tem que checar o posicionamento do fantoma, às vezes ele pode estar deslocado no FOV. Pode ser devido ao mau funcionamento do hardware ou scanner e os artefatos dentro do ROI, às vezes você tem algum artefato dentro do próprio fantoma que pode estar sendo responsável por esse desvio. Se os valores medidos estiverem fora de tolerância, ou as imagens exibirem artefatos ou ambos, as calibrações elas devem ser utilizadas. Qualquer coisa você entre em contato com o físico que presta assessoria para vocês, para ver se isso não é alguma coisa do próprio sistema, e se for necessário, abre chamado para o pessoal que faz a manutenção.